Oi, gente, tudo bem? Vamos falar de um assunto super mega importante que eu sei que vocês adoram e vocês sempre me pedem pra falar aqui no canal, que é Green Card. Mas dessa vez não vai ser Green Card por casamento, nem Green Card por investimento e muito menos legalização por alistamento militar ou até mesmo visto U. Vai ser Green Card por estudo, por trabalho, gente. Green Card por trabalho. Ou seja, tudo que você tem de conhecimento e que você possa aplicar para um Green Card. E muita gente vai falar assim, ai meu Deus, não é pra mim porque eu só tenho segundo grau, que eu não vou conseguir. Não! É pra todos vocês sim, porque todos conseguem se qualificar para um Green Card, todos. Aí muita gente vai dizer assim, que mimimi, porque imagina, quem tem segundo grau não consegue, porque é impossível, porque não sei o quê. Impossível não existe impossível, gente. Tira o impossível do seu dicionário. Quando você muda de país, a palavra impossível não pode mais existir, porque você passa por tantas situações aqui nos Estados Unidos, tantas situações, que você pensa que se você estivesse no Brasil, você diz, não, isso nunca vai acontecer comigo. E acontece. Então não existe o impossível. Existe sim a gente achar soluções para os nossos problemas. Aqui, quando a gente migra para os Estados Unidos, tudo que tem de problema, a gente tem que pensar adiante, na solução. E isso é uma coisa muito, muito importante, gente. Migrou para os Estados Unidos, não pensa no presente. Pensa também no futuro, adiante. É um país cheio de oportunidades. Se você não aproveitar essas oportunidades, o tempo passa e você não fez nada. Saia da zona de conforto, tá na zona de conforto no Brasil, vem pra cá, sai da zona de conforto aqui também. Corre atrás. Nada é impossível, a gente consegue. A escadinha do Green Card pode ser até longa, mas ela não é impossível de fazer. Então, não coloque empecilhos nos seus caminhos. Muita gente ao redor de você vai dizer, ah, isso é sonho, é delírio seu ir para os Estados Unidos e morar nos Estados Unidos. Esquece o que os outros falam ao redor de você. Confie em você. Seja determinado, focado. Você vai conseguir. Mesmo que todos achem que você nunca vai conseguir, que estejam ao redor de você, que sempre vão dizer que você não vai conseguir, você vai provar para eles que você vai conseguir sim. Porque nada é impossível. Aqui é a gente e Deus e a nossa fé e a nossa força de vontade de crescer. Então, quando a gente tem força de vontade de crescer, a gente consegue tudo. Tudo. A gente traça todos os objetivos. E a vida nos Estados Unidos é sempre para traçar objetivos. Conheço muita gente que venceu aqui nos Estados Unidos e continua vencendo. Com você não vai ser diferente. Mas você tem que ser determinado. Você tem que saber onde você quer chegar. Onde você está e onde você quer chegar. E diante disso, gente, eu quis fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra mostrar que as coisas não são impossíveis não, que exigem sim um planejamento, como eu sempre falo aqui no canal, que tem que ter um planejamento quando a gente migra para os Estados Unidos. Mas que a primeira coisa nesse planejamento que você tem que riscar é a palavra difícil e impossível. É a primeira coisa que você tem que riscar do seu planejamento quando você pensa em migrar para os Estados Unidos. Você tem que achar soluções. De problemas, todo mundo tá cheio, não é? O mundo tá cheio de problemas, mas a gente tem que achar soluções. Até porque o Trump tá botando um monte de problema pra gente também, não tá? Na realidade, agora, essa semana, como você sabe, ele emitiu um decreto, né, onde ele limita a emissão de green cards para imigrantes. O que o Trump quer fazer, gente? Bom, fazendo um resumo geral. O que ele quer fazer? Primeiro, acabar com a loteria dos green cards aqui nos Estados Unidos. Segundo, diminuir o número de green cards para refugiados, tá? Terceira coisa, vocês sabem que irmãos e filhos maiores de 21 anos de cidadãos ou residentes permanentes aqui nos Estados Unidos têm direito ao green card. O que ele quer fazer? Ele quer tirar a prioridade dessas pessoas, ou seja, só teria prioridade quem era no caso os cônjuges, que continua, e os filhos menores de 21 anos. Os maiores de 21 anos e os irmãos não teriam mais tanta prioridade na emissão do green card. Ele também quer que essas pessoas que ganham green card aqui nos Estados Unidos sejam qualificadas, ou seja, tenham algum tipo de educação, alta educação, qualificação profissional, enfim, e também falem inglês. Porque hoje, gente, a grosso modo falando, a maioria, 60% da emissão de green cards nos Estados Unidos são para membros familiares e apenas 14% por qualificação profissional. E o Trump quer inverter um pouco esses números, de acordo com ele nesse texto. Acontece que esse decreto, ele é muito, muito polêmico e, como vocês sabem, ele não foi aprovado, ele precisa passar pelo Congresso e pelo Senado. E só para vocês terem uma ideia bem geral do negócio, no Senado, o Trump precisa de 60 votos para conseguir levar adiante o texto. Acontece que ele é republicano e republicanos só tem 52, ou seja, e nem todos os republicanos apoiam esse texto, ou seja, eu acho que vai ser um pouco difícil ele conseguir aprovar esse texto, né? Mas enfim, a gente também não pode dizer que é impossível, sabe por quê? Porque eu lembro que quando eu já estava aqui nos Estados Unidos, muita gente me dizia assim, quando o Trump se colocou como candidato à presidência, muita gente dizia, a chacota do ano, o Trump queria ser presidente dos Estados Unidos. E não é que ele venceu, não é que ele é realmente presidente, então também não dá pra dizer que é impossível, porque pode acontecer de tudo nessa vida. Mas mesmo que ele pense em fazer isso, a gente vai se preparar, porque não existe problema sem solução. E a gente vai se preparar, sabe como a gente vai se preparar? Estudando, se qualificando. Agora, mais do que nunca, se ele quer qualificação, vou mostrar pra ele que a gente pode. A gente consegue sim. A gente consegue se qualificar e ficar apto para um green card aqui nos Estados Unidos. E aí vem tudo isso que eu quero falar pra vocês sobre o green card por trabalho. Até porque muita gente não sabe como que faz, como que funciona, qual é essa escadinha pro green card. E eu resolvi fazer um resuminho pra vocês aqui no canal, tá?
porque vocês sabem que eu gosto sempre de trazer opções, né? Então, se vocês querem opções, vamos às opções. Inclusive, eu tenho aqui, ó, que eu vou deixar no final do vídeo, indicações de 2 processos seletivos que estão abertos para brasileiros que gostariam de estudar aqui nos Estados Unidos e ter todas as despesas pagas. Despesas pagas. Eu vou deixar o link também no final do vídeo, vou falar sobre isso, não posso esquecer, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre o visto, aliás, o Green Card para trabalho. Bom, o Green Card para trabalho, como você sabe, é chamado de EB, e ele tem várias divisões, subdivisões. Tem o EB1, A, B e C, só para vocês terem uma ideia, e eu vou falar um pouco sobre isso, até porque muita gente me pergunta sobre isso, né? Então, vamos explicar como que funciona, gente. Bom, primeiro o EBA, o EB1A. Ele é para pessoas, ó, que têm habilidades extraordinárias em educação, negócios, atletas, artes e ciências. Você não precisa ter sponsor e muito menos uma oferta de trabalho para aplicar para esse tipo de Green Card por trabalho. Mas, em consequência, consequentemente, você precisa ter alguns critérios, você precisa seguir alguns critérios, me faltou a palavra. Seguir alguns critérios. Quais são esses critérios, gente? Só para vocês terem uma ideia. Você tem que ter premiação nacional e internacional, participar de algum tipo de associação de reconhecimento nacional e internacional, ter material na mídia exaltando todo o trabalho que você faz, o reconhecimento que você teve, tá, na área que você está atuando, ser autor de algum tipo de artigo também vai ajudar, eventos pelo país que você gostaria de fazer, ter sido empregado em algum tipo de organização com reconhecimento nacional e internacional, provar sucesso de bilheteria e vendas do seu trabalho, no caso de quem for de artes, né? Nesse caso do EB1A, você não precisa de oferta de trabalho nos Estados Unidos e nem de um sponsor, mas em consequência você tem que atingir algum desses critérios que eu falei aqui. Então, pensa, se você já está se enquadrando nesses critérios, é bom já procurar um advogado, viu? Para ver o que você consegue em relação ao visto de trabalho. E aí, gente, também entra o EB1B. Nossa, EB1B. O EB1B é para professores e pesquisadores. O que precisa? Você precisa ter uma oferta de trabalho em alguma universidade aqui dos Estados Unidos. Mas aí, gente, aí entra aquela questão. Sempre universidades aqui nos Estados Unidos estão contratando professores e pesquisadores, ou seja, dando green card. É bem mais facilzinho essa escadinha para quem já tem essas qualificações. E o que precisa para esse EB1B, para conseguir esse green card para o trabalho? Além da oferta, né, de trabalho, você tem que ter algum tipo de reconhecimento nacional e internacional, além de 3 anos de experiência como professor ou pesquisador, e também ter algum tipo de premiação em destaque, ou se você for autor de artigos ou de livros, tudo isso também entra como provas para você conseguir o seu green card por trabalho através do EB1B, tá? E também tem o EB1C, gente, que é para gerentes ou executivos de multinacionais. Entra naquela outra questão, né? Multinacionais de grande peso no Brasil e que tem a unidade nos Estados Unidos, que ele transferir seus trabalhadores para cá, também tem direito ao green card, mas ele tem que comprovar em torno de 1 a 3 anos de gerência nessa empresa no Brasil. Mas enfim, tem várias formas de você conseguir, e aí entra aquela questão, ela só falou coisas de qualificação para green card por trabalho e tal, e eu ainda não tenho a minha qualificação, ou seja, eu só tenho 2º grau, como que funciona? É impossível? Não é impossível não, lembra a palavra do impossível? Risca do seu planejamento. Na realidade, gente, não é impossível. Acontece que a sua escadinha do green card vai ser um pouquinho mais longa que alguns outros. Você não vai conseguir aplicar diretamente para o green card, mas você vai conseguir fazer a sua escadinha da sua qualificação profissional para ser elegível para um green card. Como que funciona? Se você tem 2º grau, por exemplo, se você tem 2º grau, você vai ter que fazer primeiro o inglês, e aí você pode fazer aqui dentro dos Estados Unidos um associate degree, que é um tecnólogo, você pode fazer uma graduação, você pode fazer um MBA, você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, e aí você se aplica para muitas coisas aqui dentro do green card, para o green card de trabalho. Se você já tiver uma graduação, você não precisa fazer uma 2ª graduação aqui, a não ser que você queira. Mas você pode fazer já um MBA, ou até mesmo um doutorado, ou até mesmo um mestrado aqui nos Estados Unidos. Você pode fazer, você já tem a sua escadinha pela metade, vamos dizer assim. Só que, gente, para deixar bem explicado, ou melhor, tentar explicar para vocês como que funciona essa questão da escadinha e tal, do estudo, do trabalho aqui, leva mais tempo? Leva mais tempo. Infelizmente, leva mais tempo. Mas não é impossível. Porque você pode fazer, por exemplo, se você já tá com o inglês afiadinho, tá legal? Faz um associate degree, que é um tecnólogo. Você já vai ganhar uma permissão de trabalho no final do curso. Você vai poder já aplicar para empresas americanas, fazer seu currículo e assim juntar pontos para conseguir se eleger para um green card por trabalho. E aí, depois que você fizer seu tecnólogo, o associate degree, você passa por uma graduação se você quiser. Aí você faz uma graduação, depois você faz um MBA se você quiser. Só que é bem importante dizer, fez associate degree, fez certificate, fez MBA,
fez graduação, todos eles te dão permissão de trabalho, ou seja, você consegue já trabalhar com eles, entende? Então você já vai ganhando uma experiência. Se digamos que você fez, por exemplo, você fez um Associate Degree, você não tem graduação ainda, você fez o tecnólogo, o Associate Degree de 2 anos, aí você ganhou essa permissão de trabalho. Conseguiu uma empresa super bacana, Netflix da vida em marketing, vamos dizer, vamos supor, que aqui tem muito, a Netflix está sempre com vaga. E aí você conseguiu uma vaga em marketing. E aí você não tem sua graduação ainda. Quer dizer que você não vai estar elegível para um Green Card? Não necessariamente. Por quê? Porque também tem uma opção que você pode, se a empresa quiser te dar um green card, depois que ela já te deu um visto de trabalho, ela quiser te dar um green card, mesmo que você não tenha graduação ainda, você se qualifica na questão de ter baixa escolaridade, ou seja, não tem uma graduação ainda, e ter pouca experiência. E aí você vai ter que passar por um processo de validação. Eles vão ter que validar a sua experiência e validar o que você tem. Digamos que você tem o técnico. Eles vão validar seu técnico. Aí eles vão te dizer se você vai estar apto ou não. Tem algumas pessoas que se elegem, conseguem ficar elegíveis para o green card. É validado e consegue aplicar. Daí a empresa já consegue dar um green card para essa pessoa. Outras precisam fazer uma graduação. Ou seja, o certificado de tecnólogo, enfim, de técnico não foi o suficiente, tem que fazer uma graduação. Daí você vai estar trabalhando na empresa, mas já vai fazendo uma graduação, já vai se especializando para ter todos os pontos necessários para aplicar para um green card. Mas lembrando de novo, certificate, MBA, graduação, mestrado, doutorado, você consegue sim ter permissões de trabalho. Então, gente, fiquem muito atentos que não é impossível, porque muita gente fala assim, nossa, vou estudar anos e não vou conseguir fazer trabalhar na área, alguma coisa assim, porque nunca vou conseguir a permissão de trabalho. Você consegue a permissão de trabalho, você não consegue o visto de trabalho ainda, mas você consegue a permissão de trabalho que já te deixa apto a buscar uma vaga de trabalho nos Estados Unidos. Então, muita atenção, gente. É um planejamento de carreira? Inclusive, falando pra vocês novamente, eu faço planejamento de carreira aqui nos Estados Unidos. Quem quiser, entra em contato, vou deixar aqui meu site pra vocês, entre em contato que eu ajudo em toda essa parte também, porque eu sei que muita gente tem dúvidas em relação a isso. Mas eu gostaria de trazer pra vocês um resumão, pra vocês entenderem que realmente não é impossível. É possível sim. E muita gente vai perguntar pra mim assim, tá, Dani, mas quais são as qualificações que eu preciso ter pra um green card de trabalho? Então, graduação ou nível superior e 12 anos de experiência já te deixa apto pra você buscar um green card caso você esteja trabalhando numa empresa aqui nos Estados Unidos. E aí muita gente vai me dizer, mas meu Deus, eu não tenho graduação e não tenho 12 anos. Bom, daí você se qualifica naquela questão que eu falei, né? Que se você tiver baixa escolaridade, você vai ter que passar por um processo de validação do que você tem, ou seja, um tecnólogo, um técnico que você tenha, inclusive a sua experiência também passa por uma validação e aí eles vão dizer se você está apto ou não também para buscar esse green card caso uma empresa queira te sponsorar. Mas, gente, só para não deixar de falar para vocês também, que eu vou dizer que eu falei, lembra que eu falei que eu deixaria 2 dicas para quem quer buscar uma qualificação profissional aqui nos Estados Unidos, ou seja, quer buscar uma bolsa de estudos aqui nos Estados Unidos para doutorado ou até mesmo para MBA? Vou deixar para vocês aqui, tá? Ó, o site é esse aqui, as inscrições estão abertas para quem quer tentar. E o que você precisa? 6 anos de experiência, diploma de bacharel, TOEFL e uma carta de recomendação. A inscrição é online, quem já tiver esses requisitos, ó, corre lá e vamos se inscrever, viu? E quem quiser também participar de uma bolsa para doutorado sanduíche, lembrando que nos Estados Unidos a bolsa doutorado sanduíche, ela vale por 1 ano, ou seja, 9 meses, porque é o ano letivo, né? 9 meses, em torno de 9 meses. E quem consegue, quem passa nas inscrições, tem uma ajuda mensal, tem uma ajuda para moradia, para se instalar aqui nos Estados Unidos, tem uma ajuda para deslocamento, só que aí você precisa ter o TOEFL e estar matriculado no doutorado no Brasil. Mas também tô deixando aqui o site para vocês, que ele tem todas as informações que vocês precisam para quem se aplica também para essa área. Respirando fundo, né, gente? Respirando fundo, porque eu falei bastante pra vocês, muito até, mas eu queria falar realmente pra vocês, tô até dando uma olhada aqui se eu não esqueci de nada, porque lembra, ó, tô igual uma jornalista mesmo, né, com várias coisinhas pra não esquecer, porque eu anoto, porque é muita informação, né, e eu falo rápido também, então só pra avisar vocês, eu falo rápido, é meu jeito de falar rapidinho, porque se eu não falar rápido também, se eu falar muito demorado, o vídeo vai ficar pra 50 minutos, né, e daí ninguém vai querer assistir também, né, mas ó, anotem tudo que eu disse, gente, tudo, vocês têm que entender que vocês podem sim buscar a qualificação de vocês podem sim buscar um green card pro trabalho, que muitas vezes essa escadinha vai ser mais longa, mas não significa que você não vai chegar no destino final da sua escadinha do green card, você vai conseguir sim. Coloca isso na cabeça, você está vindo para os Estados Unidos, primeiro você tem que aprender o inglês, começa com o inglês, vem com visto de estudante, faz inglês, aplica depois para os cursos de qualificação, gente. Você vai conseguir se qualificar. Só tem que ter isso na cabeça, tem que ter realmente esse foco. Lembrando que visto de estudante, você consegue fazer curso de inglês, graduação, tecnólogo, que é o Associate Degree aqui nos Estados Unidos, Certificate, já falei, né? MBA, doutorado, mestrado, tudo isso você consegue fazer com seu visto de estudante F1. Então,
Tem muita coisa que você pode batalhar por aí, não é? Você vai conseguir. Você tem que botar na cabeça, na mente, que você consegue sim, que não é difícil, que não é impossível. Porque muita gente vai falar pra você, ai, mas é impossível, ai, o que ela tá falando é uma coisa completamente utopia, que isso não tem como acontecer. Não é. Até vou dar um exemplo bem prático pra vocês. Uma amiga minha, visto de estudante, começou aqui estudando inglês aqui nos Estados Unidos, escola de inglês, tá? Hoje ela tá fazendo o MBA dela. Ela já ganhou permissão de trabalho dela aqui nos Estados Unidos. Ela trabalhava como voluntária para uma família americana como babá, tá? Como babá numa família americana. Só que essa mesma família americana tem uma empresa de exportação aqui nos Estados Unidos. O que aconteceu? Ela ganhou a permissão dela de trabalho. Essa empresa, essa família que ela era babá, que tem essa empresa de exportação, contratou ela para o escritório da empresa de exportação. Ou seja, ela passou de babá da família para uma pessoa trabalhando, para uma funcionária trabalhando dentro do escritório de exportação. E essa mesma família já sinalizou que quer dar um visto de trabalho para ela. E, consequentemente, depois do visto de trabalho vem o quê? O Green Card. Então, gente, imagina, de babá pro escritório. Quando que ela iria imaginar? Como eu falei pra vocês, tanta coisa que às vezes a gente tá lá no Brasil que a gente pensa assim, mas vai ser impossível, eu não vou conseguir, vai ser muito complicado conseguir isso. Não é. Não é complicado, não é impossível. Tem que ter força de vontade, tem que ter fé. Tudo que a gente bota força de vontade e fé, gente, a gente consegue. A gente vai longe, a gente consegue traçar alguma coisa. E isso que é o mais importante, é a gente traçar os nossos objetivos. O Green Card por trabalho, por estudo, ele é um Green Card um pouco mais longo de se conquistar? É, mas ele não é impossível. E aí muita gente vai me falar o seguinte, mas Dani, como que eu vou ficar tanto tempo assim para conseguir fazer essa escadinha do Green Card? O visto de estudante te permite ficar esse tempo todo. Ele permite. Se você construir ele desde o inglês até... Olha minha unha, maravilhosa, né? Se você construir desde o inglês até o MBA ou até um mestrado, doutorado, não sei quais são os seus objetivos aqui, mas digamos que sua intenção seja um doutorado, você pode ficar desde o inglês até o doutorado aqui nos Estados Unidos com o seu visto de estudante. Ele permite isso, gente. O visto de estudante ele é um visto de investimento para a sua qualificação profissional. Se o Donald Trump realmente quiser colocar esse decreto, se ele conseguir passar no Congresso, no Senado, que eu acho difícil, mas como eu falei pra vocês, né? Se o homem que até então era uma chacota, que todo mundo achava que não ia nem ser presidente dos Estados Unidos e venceu, eu não acredito mais em nada que seja tão impossível assim. Mas digamos que ele faça isso, a gente tem que estar preparado. Enquanto ele tá vindo com problema, a gente corre com a solução. Vamos nos qualificar, vamos buscar o nosso inglês, vamos buscar a nossa qualificação profissional, vamos nos qualificar para realmente estar dentro do Green Card. Porque não deixa a zona de conforto que você tem seguir aqui nos Estados Unidos. Se você quer quebrar a sua zona de conforto quando você pensa em migrar para os Estados Unidos, a hora é essa. E aqui não vai existir zona de conforto, não. Se você quer crescer, você tem que buscar suas opções. Você tem que ir adiante, gente. Nada é impossível, você tem que ir adiante. Se alguém disser para você, muito difícil conseguir isso, deixa ela falando sozinha, deixa ela falando com a sua mão. Você vai conseguir. Você vai provar para ela depois que você conseguiu. Eu quero contar a história de superação de vocês aqui no canal. Quero contar a história de muita gente que chegou aqui sem nem saber falar inglês e muitas vezes somente com 2º grau e que hoje está aí trabalhando, feliz da vida, construindo a carreira e com o seu Green Card. Eu quero contar a sua história aqui no canal. E eu sei que eu vou contar muitas histórias aqui no canal. Então, ó, não deixe de acreditar em vocês. Tem um sonho? Persista no seu sonho. Não limite o seu sonho. Vá além. Prove que você realmente é capaz. Prove pra você mesmo. Se você até acha, se você se olha no espelho e acha que você não é capaz, prove pra você mesmo que você é capaz. Você consegue. A gente consegue sim. E juntos somos muito mais fortes. Muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aqui. Se você tem alguma sugestão também, deixa no comentário do vídeo aqui. Compartilhe a informação. E se você é novo aqui e não conhece o canal, se inscreva no canal. Porque assim a gente compartilha informações, a gente troca informações e todo mundo cresce junto. Porque juntos somos mais fortes. Sempre. Super beijo pra vocês, juízo, bom final de semana. A gente se vê quando? Quando? No próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Goes aside from my soul.